Então, novamente, boa noite a todos. A gente vai dar continuidade ao que a gente estava estudando em sala de aula na terça-feira, tá? Vou só fazer uma pequena, é, pequeno relembrar, né, alguns conceitos que nós conversamos na última terça-feira, na última aula. Bom, esse daqui é o desenho do que a gente trabalha na estatística. É, todo fenômeno ele gera uma um grupo, né, um conjunto de objetos onde a gente vai fazer observações. E esse grupo de objetos, onde a gente vai observar as características físicas ou qualquer tipo de característica em relação a esses objetos, esse conjunto vai ser denominado de população para a gente. Essa população, então, significa ter todos os resultados possíveis, todos os objetos possíveis em relação ao experimento que a gente está analisando. Então, assim, se a gente conhece a população, não há necessidade da gente fazer nenhum tipo de estatística ou inferência, porque a gente já conhece o fenômeno por completo e a gente usa matemática mesmo, né, para fazer as extrair as nossas informações, tá? O que a estatística trabalha é, primeiramente, criando uma metodologia para a gente obter dados da população, quando essa população ela é desconhecida. Então a gente sempre vai trabalhar na condição de que a população é desconhecida ou qualquer outra informação sobre ela pode ser desconhecida. Então nós temos uma técnica chamada de amostragem, que é uma metodologia para obtenção de dados e que nessa obtenção de dados eu tenha um subconjunto da população que a gente denomina de amostra. Ou seja, nessa amostra vai estar os dados observados em relação a um pequeno grupo de objetos de estudos que são provenientes da população. A amostragem ela garante que esses dados sejam coletados da melhor forma possível, sem nenhum tipo de viés, tá? de escolha, sem nenhum tipo de interferência, tá? na escolha desses objetos. E ainda, essa escolha é, a gente tenta ao máximo que nessas escolhas eu tenha uma representatividade boa, tá? Bem similar ao da população dentro da nossa amostra. Bom, e aí de onde vem a estatística, né? A estatística, o objetivo dela é eu tenho uma amostra do meu experimento e a partir dessa amostra do experimento eu vou criar teorias, eu vou criar leis, eu vou criar, vou testar hipóteses, eu vou tirar vários tipos de informação, onde essas informações elas vão ter um caráter chamado inferencial, ou seja, essa, essas, essas informações elas têm a validação científica para dizer que isso representa a população ou o experimento que a gente está estudando. A gente faz essa inferência com base naquilo que a gente tem de ciência dentro da estatística, que é a teoria de probabilidade. Essa teoria de probabilidade é uma maneira de enxergar os fenômenos naturais por meio de funções probabilísticas. São as funções matemáticas que a gente trabalha. Tá? Então, assim, uh, a gente usa funções matemáticas aqui para descrever um comportamento dos dados, só que não é um comportamento semelhante às outras áreas das ciências exatas, como a matemática, física, química, né? A gente não cria
funções matemáticas que descrevem o universo aqui, né, do fenômeno, mas sim a gente descreve a probabilidade de ocorrer certos eventos, certos resultados do experimento que podem ser interessantes para a gente, tá? Então, assim, o objetivo da estatística é exatamente isso, é extrapolar as informações que a gente encontra na amostra para a população usando uma metodologia científica. Então, assim, por que que a gente vai estudar é, estatística em contabilidade? É porque, além da matemática tradicional que você já estuda em contabilidade, que serve para descrever os fenômenos que são determinísticos, mas muito dos problemas que vocês trabalham, né, ou são abordados dentro de contabilidade, eles têm uma natureza aleatória. E por conta dessa natureza aleatória, a gente precisa é, ter uma validação científica para que isso seja usado como uma informação válida. Tá? Por exemplo, se você quer detectar uma tendência de crescimento ou uma sazonalidade em relação a um comportamento dentro de uma empresa, seja de um faturamento, seja de é, problemas fiscais ou alguma coisa do tipo, para você chegar e propor que aqueles seus resultados que você encontrou têm uma validação científica, você vai precisar de estatística para isso. Então é para isso que a gente vai estudar aqui estatística, tá? Então, como já falei, população ela é o conjunto de todos os elementos, né? E a gente já discutiu que ela pode ser finita ou infinita. E além de finita e infinita, elas podem ser homogêneas e heterogêneas. Como eu já falei para vocês, dificilmente vocês vão trabalhar com populações infinitas, a maioria vão ser finitas mesmo, é, e elas vão ser bem fáceis de se caracterizar, tá? Mas o que é mais interessante para a gente destacar aqui é a questão em relação à homogeneidade e heterogeneidade dos dados da nossa população ou da nossa amostra. O conceito de homogeneidade significa que é, as observações ou as características dos objetos de estudo vão ser semelhantes entre si, ou seja, eles não vão ter um viés ou uma dispersão muito grande entre eles, tá? Já a heterogeneidade, ela afirma que os dados, né, os objetos de estudo, têm suas características bem distintas entre si. Isso aqui a gente dá um enfoque que geralmente o que se ocorre na prática é que os dados tenham uma tendência a se tornar homogêneos, tá? Por algum motivo, a maioria das coisas e fenômenos naturais que a gente estuda, seja na física, na química, na astronomia, e até mesmo na matemática aplicada, elas têm uma tendência a serem homogêneas, tá? Matematicamente a gente consegue demonstrar isso, que os dados, né, seja de qual for características, eles tendem a ter um comportamento homogêneo. Então, quando eu tenho um comportamento homogêneo, é bem simples a gente fazer as nossas inferências e as nossas estatísticas para os dados. A coisa fica um pouco mais complexa ou trabalhosa quando a gente tem os dados heterogêneos. E existem alguns pontos, né, alguns fatores que causam heterogeneidade nos dados, tá? Então, existe alguns fenômenos que vão acontecer em conjunto ao nosso experimento, onde os dados vão ter, né, esse comportamento probabilístico, esse comportamento heterogêneo, tá? E ao longo do curso a gente vai estudar quais são esses fatores que ocorrem em heterogeneidade
como é que a gente os identifica usando algumas, alguns métodos matemáticos para isso. A, a questão da representatividade que eu comentei com vocês na última aula é uma característica que a amostra precisa ter para que ela represente um comportamento semelhante à da população. Por exemplo, matematicamente, a gente, a gente representa a população usando funções matemáticas, como essa aqui à esquerda que vocês estão vendo. Parece um sino aqui, uma função senoidal. É, essa função, ela descreve um determinado comportamento, um comportamento homogêneo, tá? E ela é o que a gente usa para descrever a população. E o que a gente tem aqui na direita é um gráfico que nós usamos para como uma primeira medida de tentar entender o comportamento probabilístico dos dados. A gente vai ver como é a construção desse gráfico, mas ele é um gráfico de leitura bem simples, é que você tem aqui no eixo X, né, no eixo horizontal, os valores que você pode observar de uma determinada característica, e eu tenho no eixo vertical aqui a ocorrência dessas coisas, ou seja, quanto maior a ocorrência, mais provável é que aquele valor possa ser encontrado. Quanto menor a ocorrência, menor é a probabilidade de que aquele valor ocorra, né, na nossa amostra. E esse padrão de comportamento probabilístico tem que ser semelhante ao da população. E quando ele é, aí sim nós temos um caráter de representatividade. Tá? É fácil verificar que a amostra é representativa? Não, porque a gente não conhece a população. Então é uma tarefa muito difícil dizer que uma amostra ela é representativa. O que a gente tenta fazer é investigações sobre a população e tentar, né, uma forma de extrair os dados que a gente sabe que matematicamente vai ter é, uma característica mais aproximada de uma representatividade, tá? Bom, a estatística, ela para entender um fenômeno, ela estuda as características que são observadas no objeto de estudo. E essas características recebem o nome de variáveis, e mais adiante a gente vai ver que isso recebe o nome de variáveis aleatórias por estarem associadas a um experimento aleatório. Tá? E aí, como eu já comentei antes, o objeto de estudo é qualquer objeto onde eu possa observar uma determinada característica, e esse valor observado, que a gente chama de medida ou uma mensuração, é, é o valor que é extraído da característica, né, observada no objeto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a altura de um indivíduo, essa altura é a minha variável de estudo. Se essa altura é medida numa determinada pessoa, essa pessoa é o objeto de estudo. E 1,8 metros é a observação numérica, né, da característica nesse objeto de estudo. Então, esses números aqui eles vão ser denominados de observações. Tá? A gente usa uma notação específica para dizer o que é variável e o que é observação. Quando eu estou descrevendo ou falando sobre uma variável, a gente tende a usar letras do nosso alfabeto de forma maiúscula para descrever que uma variável, quer dizer, que aquela letra representa uma variável. Por exemplo, um x maiúsculo igual a altura significa que a variável x está representando a característica altura. E quando eu representar
essa mesma letra X de forma minúscula, significa que eu tenho uma observação, ou seja, aquele X minúsculo é um número observado daquela característica. Então, nesse caso aqui, a altura ou quantidade de itens seria representado por uma letra maiúscula, e o 10 aqui, que é o número de itens, e 1,8, que é a altura de um indivíduo, seriam representados por letras minúsculas, tá? E aí, como a gente conversou na última aula, as variáveis têm dois tipos, né? Qualitativa, quando não é numérica, e quantitativa, quando ela é numérica. E as qualitativas, elas se dividem em duas, que são as ordinais e nominais. Como a gente conversou, a ordinal é quando a gente tem os valores observados, tem uma ordem, né? Tem naturalmente uma ordenação. E a nominal é quando não tem esse tipo de ordenação. Tudo aquilo que não é ordinal é nominal. Já as quantitativas, que são as variáveis numéricas, em geral, as discretas, que é um dos tipos dela, elas são associadas a um método de contagem, uma variável de contagem, tá? Que em geral são representados pelos números naturais. Já as contínuas, elas são mais relacionadas com medidas físicas, medidas assim mais matemáticas, né? E que em geral esses valores eles são números reais, tá? Ou seja, tanto números inteiros quanto números decimais e tudo e todo o resto, tá? Então geralmente quando tem ali uma casa decimal, a gente já fica alerta de que aquilo ali possivelmente é uma variável contínua, tá? Mas a via de regra do que a gente vai observar, para a gente basta essa definição. De, quando for relativo à contagem, vai ser discreta e o restante com certeza vai ser contínua. Bom, ainda sobre a última aula, a gente também conversou sobre a definição de parâmetro e estimativa. Parâmetro, como eu falei, na estatística a gente usa funções matemáticas para descreverem o comportamento dos dados. E essas funções, em geral, elas dependem de parâmetros. E esses parâmetros estão associados à população, que no nosso contexto é desconhecida, né? A população é desconhecida, consequentemente os parâmetros são desconhecidos. Então, o que a gente procura fazer na estatística é usar a teoria de probabilidade, né? Usar os métodos estatísticos que nós temos para estimar os valores possíveis para esse parâmetro, para esses parâmetros. Essas aproximações, essas estimativas, né, recebem o nome de estimativas, tá? Ou estimadores, né, que são as funções que geram estimativas, ou até mesmo a gente usa o nome estatística para isso, tá? Então essa estimativa que vai ser a extrapolação da informação da amostra para a população, ou seja, vai ser uma estimativa para o valor do parâmetro. Bom, e existe uma relação muito direta entre o tamanho da amostra eh, e a precisão e a precisão em relação às estimativas. Aqui no texto está errado, tá? Não é uma relação inversamente proporcional. É uma relação diretamente proporcional. Quanto maior o tamanho da amostra, maior a minha precisão das estimativas. Isso é fácil de enxergar, porque quanto maior é isso daqui, essa amostra que é retirada da população, mais próxima ela chega da informação da população. Então, mais próximo vão ser as nossas estimativas dos parâmetros, né, dos valores populacionais que são os parâmetros. Para exemplificar isso, tem
tem um exemplo bem interessante aqui, que é, eu tenho uma imagem, tá? É, onde essa imagem ela tem falta de informação sobre ela. Ah, não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas toda imagem, né, digital, ela é composta por pixels. O que que é pixels? É um pontinho onde ele tem uma determinada cor e todos esses pixels, todos esses pontinhos, eles formam uma imagem que o nosso cérebro consegue reconhecer, tá? Então, assim, o que eu deixei aqui para exemplificar é que os pixels coloridos, os pontinhos coloridos, são a minha amostra, ou seja, a informação que eu tenho sobre a minha população. E os pontos brancos aqui, ou seja, eu não tenho a informação do pixel, né? Já que o fundo é branco, o que é desconhecido está em branco também. É, os pixels brancos, eles representam exatamente aquilo que é desconhecido e é o que a gente tenta estimar. Então a ideia aqui é, com base nessas poucas informações que temos, a gente tenta tirar, né, informações acerca da população, mesmo sem conhecer a população. Então, por exemplo, a gente pode identificar algumas coisas que tenho aqui nessa imagem, mas vai tornar isso um trabalho um pouco difícil e, em geral, a gente pode errar nesse tipo de coisa. Mas quando eu aumento o número de pixels coloridos, ou seja, eu estou aumentando a quantidade de informação que tem na minha amostra, já fica mais fácil da gente enxergar algumas coisas, né? Já consigo enxergar aqui, por exemplo, que isso parece um animal, porque tem olhos e tal. Consigo ver um objeto aqui, mas eu não tenho muita informação sobre o fundo dessa imagem, tá? Aí a gente aumenta o tamanho da observação e consegue já enxergar coisas melhores. A gente consegue ver que o objeto que está aqui, né, que é um animal, que é provavelmente um cachorro, tá? E aqui ele tem um objeto que é semelhante a um skate, tá? E esse cachorro ele é branco com a cabeça marrom. E aí, se a gente aumentar mais a informação, já fica fácil da gente identificar quase tudo que tem na nossa amostra. Então, eu tenho aqui um cachorro, né, com a cabeça caramelo, o corpo branco. Eu tenho aqui um skate, ele está andando aqui numa pista, né, de cimento e tal. Não consigo identificar o que está ao fundo, mas eu já consigo tirar muita informação daqui. Ou seja, quando a gente estava nessa primeira situação, a gente não conseguia identificar tanta coisa. À medida que o tamanho da amostra foi aumentando, a gente, o nosso cérebro passou a ter uma capacidade muito melhor de reconhecer os padrões que estão nessa, nessa imagem, né? E aqui é a imagem por completa que representaria a nossa população. Essa é a nossa população e aqui era o que a gente tinha de amostra. Então aqui eu tenho uma amostra ruim, quer dizer, uma amostra pequena, né, que tem pouca informação, e aqui eu tenho uma amostra bem maior que tem muito mais informação. E aí fica muito fácil quando eu tenho mais amostras, né, para gerar minhas estimativas para essa população. A gente discutiu também, né, que como a gente viu, o interessante é a gente saber informações sobre a população. Só que, em geral, né, a gente não consegue acesso a toda a população. Quando a gente consegue acesso a toda a informação da população, isso é chamado de um censo, ou um censo populacional. Tá? É redundante, tá? Falar censo populacional. Um censo já se diz que é sobre a população. É quando eu tenho todas, tá? Todas, não faltam nenhuma informação sobre as características que eu estou usando, que eu estou observando em um determinado fenômeno. Então, eu tenho todas as informações.
Se eu tenho uma parte só dessas informações, aí eu já tenho uma amostra e para eu obter essa amostra, a gente usa aqui uma técnica chamada de amostragem. Então, a amostragem é diferente de censo. Censo é uma técnica onde você observa todos os dados. Já a amostragem você observa uma parte dessa população que recebe o nome de amostra, tá? E essa amostragem ela garante tanto quanto possível que a nossa amostra tenha o caráter de representatividade para a população. Que a gente já viu que essa representatividade significa ter um comportamento probabilístico semelhante ao da população. E aí a gente consegue fazer as nossas inferências, como a gente fez agora no exemplo, né, da imagem do cachorro. As nossas inferências foram mais assertivas, né, quando a gente tem uma amostragem bem feita. É, a importância da gente saber a amostragem é que a técnica feita de forma correta, ela pode reduzir a complexidade do nosso experimento e muito, tá? Quando eu tenho uma amostragem bem descrita, bem fundamentada, acaba que a gente precisa, né, de um quantitativo de observações muito menor do que talvez se a gente fizesse do, do, do puro achismo, né, sem ter uma metodologia para isso. Então, se a gente reduz esse número de observações e mesmo assim garante a questão da representatividade, a gente tem um ganho, né, aí de tempo que foram levados, que foram usados para fazer essas observações, custo que sejam financeiros ou qualquer outro tipo de custo. Então, a- as análises elas tendem a é, ter um custo associado bem menor quando a gente faz um método de amostragem bem, bem robusto, tá? É, não sei se vocês chegaram a ver durante as eleições que quando saía uma pesquisa de intenção de votos, sempre os jornalistas ou qualquer que seja a pessoa que estivesse apresentando os resultados, ela falava o tamanho da amostra, né? E às vezes é uma coisa que se a gente parar para pensar, parece absurda. Por exemplo, você fazer uma pesquisa de intenção de voto para presidente, né? o- Que a gente sabe que presidente é escolhido por todo o país, por todos os estados, né? A votação em cada estado. E aí você vê esse tipo de estudo sendo feito com 1.500 pessoas, 3.000 pessoas, tá? Aí você olha assim, pô, a gente está fazendo uma metodologia, o cara está me apresentando resultados de 1.500 pessoas, 3.000 pessoas, mas a nossa população é de 200 milhões de pessoas, tá? Digamos que a metade esteja apta para votar, então a gente tem aí pelo menos 100 milhões de pessoas. Como é que 3.000 pessoas vão representar 100 milhões de pessoas? Então, se você fizer a metodologia de forma correta, você consegue sim, a partir desse número pequeno, conseguir descrever, né, a intenção de votos para toda a população. E essa é a ideia da amostragem. Aqui a gente já comentou quando a gente prefere um censo em relação à amostragem, tá? Basicamente, o censo só é aplicável quando você tem uma população pequena e quando você tem dinheiro, né, recursos financeiros e logísticos e tempo para se fazer isso, tá? Então, basicamente, são essas situações que você faz o censo. E é claro, quando você já tem esse tipo de informação em algum tipo de sistema, tá? Tipo um banco de dados, por exemplo. Desculpe pelo barulho.
Os meus cachorros estão aqui no quarto. Ah, já a amostragem ela é preferível em diversos cenários, tá? Primeiro, quando a população ela é infinita, é claro, se ela é infinita, você nunca vai saber a população. Então, basicamente, é obrigatório fazer uma amostragem. Ou quando a população é muito grande e inacessível, tá? A outra situação é quando a amostra ela acaba sendo mais atualizada do que o censo, ou seja, aquilo que eu expliquei na aula. O trabalho, né, e o tempo gasto para se obter uma amostra é menor do que um censo, logo você tem as suas estimativas de uma forma mais rápida do que os valores, né, dos parâmetros a partir de um censo, que podem mudar ao longo do tempo. Então, se o censo demorou muito tempo, pode ser que aquelas informações, mesmo que sejam da população, estejam desatualizadas. Mas na amostra, aquelas estimativas estão bem próximas da realidade e estão atualizadas. É outra situação é bem natural a gente é, entender que é preferível a amostragem, que é quando qualquer teste que é feito para se obter as informações da amostra gerar destruição ocasionar, né, na destruição do objeto de estudo. Então aí é claro, você não vai destruir todos os objetos de estudo, você vai pegar alguns e submeter aos testes, tá? Isso vale tanto para produtos quanto para a área da saúde. Então, por exemplo, você quer testar uma droga nova, um procedimento médico novo, você não vai expor todas as pessoas a um risco. Você vai assumir a um determinado grupo e você faz uma seleção prévia nesse grupo para saber qual dessas pessoas vão ser mais sensíveis a esse tratamento, e aí você já exclui essas pessoas, né, para você tentar diminuir o máximo de danos possíveis. Bom, o que realmente é, acontece na prática é que o censo ele acaba sendo muito caro, tem um tempo muito grande para se realizar e aí ele acaba sendo proibitivo, né? Então a gente opta sempre pelo método de amostragem. Como o exemplo que eu conversei com vocês em aula, de uma situação real que já aconteceu, nós não tínhamos recursos nem tempo para se trabalhar com todas as lojas ali que representavam a nossa população, e a gente queria testar uma determinada hipótese. Bastou que essa hipótese fosse validada em uma única loja para a gente saber que aquilo não tinha probabilidade zero de ocorrer. Se aconteceu em uma loja, já tem uma probabilidade diferente de zero de ocorrer nas outras lojas. Então, bastou a gente identificar o problema em uma única, tá? Isso daqui eu não comentei com vocês, é uma questão muito importante que a gente começou a falar agora em relação à heterogeneidade. Existem alguns fatores que geram heterogeneidade, são os fatores de heterogeneidade, que eles são de uma classe específica, que são chamados de fatores externos. Esses fatores externos, eles podem gerar interferência nos nossos dados, só que esses fatores externos, eles não estão associados diretamente ao nosso experimento. Então, por exemplo, se você tem um experimento onde você vai observar é, temperatura das pessoas, tá? Você vai medir a sua temperatura ao longo do dia, tá? Você tem um dispositivo onde você consegue medir a temperatura ao longo do dia. A sua temperatura é claro que não vai ser a mesma, ela vai depender de fatores bioquímicos, né, do seu corpo, ele vai depender do ambiente onde você está, mas ela vai ter essa variabilidade, mas não vai ter é, vai ser uma coisa mais é,
sem grandes impactos, né, para o que deve ser a sua temperatura. Agora, se você está numa, numa situação onde você de manhã fique, sei lá, exposto a um local muito frio, né, como um freezer ou alguma coisa, ou alguma coisa de intenso calor, é natural que aquilo ali vá afetar a sua temperatura corporal. Então, você vai ter uma temperatura ou muito baixa ou uma temperatura mais elevada. E o restante do dia você está em casa normal, sua temperatura está ali dentro do que é esperado para o corpo humano. Então, quando você for ver os dados, você vai ver que durante um período do tempo você teve um comportamento anormal da sua temperatura, né? E esse comportamento natural, é, esse comportamento estranho, ele não foi naturalmente gerado pelo teu corpo, que é o nosso objeto de estudo, que é o experimento, né? O experimento ele só leva em consideração os fatores bioquímicos e de microambiente, né? O ambiente que você está vai interferir, mas não tanto, não de uma forma drástica na sua temperatura. Já os fatores externos são exatamente esses que eu comentei com você. Ou você tá dentro de um local muito frio, como um refrigerador, né? é, um, de armazenamento, né? De, de coisas que precisam estar a uma temperatura muito baixa. Ou você está exposto a algum equipamento que irradia muito calor e aí acaba elevando a sua temperatura. Então, o que que a gente conclui é que durante aquele período que você foi exposto, a natureza do comportamento da temperatura do teu corpo foi diferente. E essa diferença não foi causada por uma coisa natural, não foi nada natural associado ao experimento. Foi um fator externo que influenciou diretamente isso. E aí, o que que acontece? Essas informações, elas são mais difíceis de se trabalhar porque você não tem só os fatores naturais agindo, você tem fatores externos. Então, por exemplo, se você quiser ver se você tem uma hipótese, por exemplo, de que eu tô com alguma doença que faz com que eu mude muito a temperatura do meu corpo, né? Por exemplo, quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde a, a capacidade de controlar melhor, né, a temperatura corporal, ou você tem algum problema ali endócrino, né, que faz com que os seus controles naturais de temperatura não funcionem adequadamente. Então, se você tem essa hipótese, você vai ter maior dificuldade para testá-la quando você tiver essa presença de fatores externos. Então, por exemplo, eu estou com uma dificuldade eh, no meu sistema endócrino para esfriar o meu corpo, né? Através da transpiração, esse tipo de coisa. Só que eu tô medindo a minha temperatura próximo de sei lá, uma fornalha, tá? Eu trabalho com uma fornalha. Vai ser fácil identificar que eu tô com um problema de saúde? Não, não vai ser fácil, porque o teu problema de saúde está sendo ali impactado por um outro fator que não é somente aquele que está previsto dentro do experimento. Então, assim, a gente tem que ter a capacidade, e a gente vai estudar isso, de como identificar esses fatores externos e quando há essa interferência, para que a gente consiga testar as nossas hipóteses. Porque se existir fatores externos, pode ser que a ocorrência daquela tua hipótese não seja uma coisa natural ou uma coisa já associada ao experimento. Pode ser uma coisa totalmente absurda, tá? Um exemplo mais simples.
por exemplo, você tem uma pesquisa de votos, como a gente estava falando agora há pouco. E aí você tem um time de pessoas que vão entrevistar as pessoas na rua. Vão perguntar, né, da pessoa, a idade, gênero, esse tipo de coisa, e qual é a intenção de voto dela para um determinado cargo, né, no governo. É, o que essas pessoas estão coletando são as informações que elas vão divergir, é claro, né? Ninguém vai ter, nem todo mundo não vai ter a mesma opinião, né? Essas coisas vão variando. Só que digamos que é, eu paguei dessas 10 pessoas que estão entrevistando, 5 para elas fazerem o seguinte: toda vez que elas forem anotar, né, uma resposta para o candidato A, elas escrevem também uma segunda resposta falsa que está dizendo que está votando no candidato B, tá? Então, quando eu for estudar esses dados, é, e aí eu ver, o candidato B está na frente. O candidato B, ele está na frente por conta do andamento natural da eleição? Não. Ele está na frente por duas hipóteses. Ou pode ser por conta da eleição, ele pode ser o favorito, ou ele pode ser por conta da influência que eu tive no processo de coleta dessas informações. Então, a tua hipótese ali de que o candidato B ele está na frente vai ficar prejudicada de você testar a veracidade dessa hipótese, porque você vai ter a influência de um outro fator que não é aquele que é natural, né, de se observar durante a eleição. Então, isso é as interferências dos fatores externos. E assim, o censo, por ele ser mais demorado, ele acaba sofrendo essas interferências, tá? Pensem na seguinte situação: eu tenho que fazer o censo demográfico brasileiro. E aí eu vou trabalhar aqui no Amazonas, né? Então você vai ter ali um monte de fatores externos influenciando. Por exemplo, é, acesso a determinadas comunidades ribeirinhas, por exemplo, né? Você, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar andar não, né? Você ser transportado pelos rios da Amazônia, você vai ver que ao longo da costa, assim, né? Nas margens, você vê muitas comunidades bem isoladas mesmo de outras cidades, né? O Amazonas tem muito poucos municípios, então você acaba tendo uma distância geográfica muito grande entre eles, e aí você acaba vendo que tem micropopulações, assim, pessoas vivendo numa situação onde eles têm quase zero contato com essas outras cidades, com esses outros ambientes. Então, assim, vai ter pessoas que você nem vai saber da existência, nem saber onde elas estão, né? E, e vai acabar que isso vai interferir no nosso censo. Então, nesse caso, uma amostragem é muito mais preferível e relevante do que os dados que você obter num censo. Os dados que você obter num censo, eles podem ter mais viés do que a amostra. Então, nesse caso, a amostragem ela é preferível ao censo, tá? Vou continuar aqui a gravação. Aí a gente vai ver então os tipos de amostragem, tá? Existem dois tipos de amostragem. A amostragem probabilística e a amostragem não probabilística. A probabilística é aquela onde todos os objetos de estudo têm uma probabilidade de participar,
da minha amostra, ou seja, a probabilidade deles pertencerem à amostra é diferente de zero. Essa seria então a amostragem probabilística. E além desse conceito mais simples, ela também são as técnicas que são mais robustas e são mais adequadas para se trabalhar com, com a amostragem, tá? Na prática, é, nem sempre você consegue ter todos os objetos de estudo com probabilidade diferente de zero de pertencer. Por exemplo, o que a gente estava comentando agora há pouco sobre IBGE. Digamos que eu queira trazer uma informação sobre IBGE da população brasileira, né, e tal. É, e aí eu vou selecionar alguns domicílios para eu fazer essa amostragem, tá? Vai ter domicílios onde as pessoas não vão me atender, ou não mora ninguém naquele domicílio, ou aquele local ele é inacessível, por exemplo, é um condomínio, tá? Você pode ser o IBGE, tá com o crachá do IBGE, a- aquele colete do IBGE, tudo se identificando, e mesmo assim, se você chegar num condomínio onde tem pessoas mais ricas, duvido que você consiga entrar lá, tá? Eu duvido. Mesmo você se apresentando e tudo mais. E mais difícil ainda alguém de lá te atender. Então, essas pessoas têm probabilidade zero de fazer parte da tua amostra. Mas só por causa disso você vai deixar de usar uma metodologia probabilística? Não, tá? Mesmo que tenha alguns objetos que tenham probabilidade zero de acontecer, você ainda usa os métodos probabilísticos. E os métodos não probabilísticos, né, a amostragem não probabilística, são mais aqueles métodos onde você tem que trabalhar com as informações que estão disponíveis para você. Que eu acho que é a grande maioria das vezes em que vocês vão estar situados, pelo menos até onde eu já vi trabalhos de contabilidade, controladoria, auditoria, esse tipo de coisa. É, geralmente as informações elas são sistemáticas, né? Elas estão em algum sistema. E aí você coleta essas informações e você trabalha quase que com o todo, tá? Fica uma coisa e outra de fora. Por exemplo, você está fazendo um inventário do teu armazém, né? Do, da, do, do armazém da empresa que você está trabalhando. Você está fazendo lá o inventário, é claro que vai ficar algum objeto fora, assim, né? Até porque é de praxe em algumas empresas. Por exemplo, você é, adicionar itens, né? Que, como é que eu posso falar? Você gera itens virtuais, né? Digamos assim, para que é, as contas fechem, tá? Direitinho. Então tá, a amostragem não probabilística é aquela que você vai trabalhar com as informações que estão disponíveis. E aí você tenta alguns métodos para tentar ali garantir a representatividade e tentar minimizar o impacto de fatores externos, tá? Geralmente, quando a gente cai na situação de uma amostragem não probabilística, é porque tem muitos fatores externos para a gente controlar, tá? Então, bora ver as probabilísticas. Quais são as metodologias mais adequadas para se trabalhar? Então, por exemplo, eu quero é, pegar ali uma amostra de dados dos últimos 3 meses para ver quais os produtos que mais foram vendidos, quais os que têm mais saídas, qual aqueles que demoram mais tempo para serem vendidos. Eu quero
ver o impacto disso no meu faturamento presumido, lucro presumido, nos impostos, nos encargos que eu vou ter que pagar, tá? Como é que eu faço isso? O ideal é você selecionar os dados, os objetos, né, para fazer a observação, usando uma amostragem que é chamada de aleatória simples. A amostragem aleatória simples é a mais comum e é a que a gente naturalmente usa. Por exemplo, quando a gente vai sortear uma rifa, é, sortear pedras de um bingo, sorteio da Mega Sena, sorteio de qualquer coisa dessa de aposta da casa como é, da Receita Federal, qualquer tipo de jogo desse da Receita, eles são métodos de amostragem aleatória simples, ou seja, cada objeto de estudo, no caso os números da Mega Sena, por exemplo, todos têm a mesma probabilidade de serem selecionados na minha amostra. Então, no caso, por exemplo, o sorteio da Mega Sena é um método de amostragem aleatória simples, onde cada um dos 60 números, acho que são 60 números, não lembro direito, mas cada um dos 60 números tem a mesma probabilidade de serem selecionados. O tamanho da minha amostra é o número é o sorteio, né? São 6 observações da minha amostra. E lá são sorteados aleatoriamente esses números. Então, essa metodologia que a Receita, não é a Receita, eu acho que é a Caixa Econômica Federal que é responsável por isso. É, ela utiliza essa metodologia de uma amostragem aleatória simples, né? Então, todos têm a mesma probabilidade de serem selecionados. Mas, quando eu tenho um determinado fator de heterogeneidade, ou seja, um fator que vai fazer com que as minhas características tenham comportamentos distintos para para determinadas situações, aí eu já não posso mais usar uma amostra aleatória assim. Bom, o que seria essas situações? Vamos tentar ver se eu ainda tenho aqui um. Acho que nesse slide eu não tenho. Tá, mas vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui o mapa da cidade de Manaus, tá? E aqui eu tenho, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas uma tracejado aqui em vermelho, eu tenho os limites do município. Então, digamos que a nossa população são as pessoas, né, que estão dentro desse limite municipal. E aí eu quero fazer um estudo para saber sei lá, qual é o índice, né, ou o número de pessoas, a proporção de pessoas que eu tenho na minha cidade que têm algum problema é, com os impostos federais, por exemplo. Então, digamos assim, eu quero abrir uma empresa de contabilidade aqui no Parque 10, tá? E aí eu vou olhar aqui no Parque 10 e eu quero saber quantas pessoas precisam de auxílio, seja PJ ou PF, precisam de auxílio na hora de declaração de imposto de renda. E aí eu quero saber, né? Não, eu não vou ter clientes, óbvio, só do Parque 10, eu vou ter clientes da cidade toda. Então eu quero saber daqui qual é o meu público-alvo, o público que vai ser meus possíveis clientes, tá?
A amostra aleatória simples significa que é, eu posso selecionar informações de qualquer parte da cidade. Deixa eu só fazer uma, só fazer um recorte aqui que vai ficar mais fácil da gente visualizar isso. Então tá aqui, tá? A minha população é as pessoas da cidade de Manaus. A nosso empreendimento ele vai estar aqui, no Parque 10, bem aqui, esse pontinho preto. E aqui em vermelho vai ser os valores, vão ser as pessoas, né, que estão distribuídas aí ao longo da cidade, que eu vou fazer a minha investigação. Aí, digamos assim, né, a gente quer abrir um escritório que, claro, o nosso escritório ele tem que ter algum um retorno financeiro bom. Para que a gente tenha um retorno financeiro bom, os nossos clientes eles devem ter capacidade de pagar né, os nossos serviços. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para não ter nenhum problema de. Bom, eu moro por aqui assim. Então digamos que é um sorteio aleatório? Sim. Se é um sorteio aleatório dessas pessoas, pode ocorrer isso daqui, ou seja, a maioria das pessoas. Acho que ficou muito pequeno, né? Tá. Se é um sorteio aleatório, isso aqui pode ocorrer? O que que vocês acham? Oi, pode falar. Não, digamos assim, ó, eu coloco o CPF de todo mundo dentro uma planilha do Excel. E aí eu sorteio aleatoriamente essas pessoas, tá? E por um acaso, essas pessoas são essas aqui. Isso pode acontecer? Por exemplo, é, no jogo da Mega Sena, são 6 números tirados. Esses 6 números pode ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6? Pode, né? Porque todos eles têm probabilidade de pertencer. Então, essa situação aqui, ela pode ocorrer eu usando um instrumento aleatório. A- é estranho, porque a probabilidade disso ocorrer é muito pequena. Assim como a probabilidade de cair o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente esses na Mega Sena, também é muito pequeno. É mais provável que sejam os números mais diferentes do que exatamente essa sequência. Então, a ideia aqui é que, mesmo em um sistema aleatório, eu ainda posso ter, mesmo que com probabilidade pequena, a ocorrência, né, dessas pessoas aqui, ó, tá? Digamos que não sejam pessoas, digamos que sejam empresas, tá?
sejam empresas. Essas empresas selecionadas, não sei se vocês conhecem aqui na Cidade Nova, mas não é um local onde tem muitos empreendimentos grandes, né? Tipo como tem aqui na área das indústrias, né? Por exemplo. Não é igual aqui ou não é igual a, a outros estabelecimentos que a gente tem aqui já na área do Adrianópolis, essas coisas que tem escritórios de advocacia, escritórios eh, de empreiteiras, né, como é, construtoras, esse tipo de coisa. Tem uns shoppings e tal, tá? A Cidade Nova, pelo menos até onde eu conheço, tirando o DB e a Bemol, eles não têm muitas empresas grandes aqui não, tá? Apesar de que o meu pai trabalhava era por aqui assim mais ou menos. Mas também era uma empresa de médio porte, não era de grande porte não, mesmo sendo uma fábrica. O que que acontece? Essas informações que você vai ter aqui, você vai ver que o seu público tem, por exemplo, um faturamento muito baixo, ou tem um dinheiro disponível para investimento, né, para pagar os serviços de contabilidade menor do que você gostaria de cobrar. Então, o que está acontecendo aqui? Existe um viés da regionalidade, ou seja, do local onde tá sendo inserido, está sendo observadas as informações, que vão fazer com que você tenha uma informação tendenciosa, ou seja, você vai ver, pô, sei o valor médio que essas pessoas pagam em serviços de contabilidade é, sei lá, R$ 500 e a gente quer cobrar 1.000. Então, a probabilidade dessas pessoas serem nossos clientes vai ser muito pequena. Mas isso daqui, essas pessoas que estão exatamente aqui, elas representam o restante da população de Manaus? Não, tá? Porque eu vou ter aqui, como eu falei, eu vou ter indústrias de grande porte, eu vou ter aqui, por exemplo, uma Samsung da vida, uma LG, tá? Essas empresas maiores. Vou ter aqui também no Distrito 2 outras empresas muito grandes, vou ter construtoras, eu vou ter, sei lá, aqui por exemplo, eu vou ter aqueles prédios de médicos, né? Que tem aquele monte de clínica médica. Eu vou ter aqui os shoppings, eu vou ter aqui os shoppings para cá também na Ponta Negra, tá? Então eu vou ter outros comércios também espalhados pelas cidades que vão ser menores, tá? Então, uma observação aleatória desse tipo pode ocorrer, existe uma probabilidade de você ter uma amostra que não vai representar bem o teu conjunto de dados, tá? Por conta, nesse caso aqui, de uma regionalidade, né, de uma localização. É a mesma coisa se a gente fosse pesquisar preços de casa. A gente sabe que o preço de imóveis é altamente correlacionado com a localização onde ele está. Se a localização é considerada uma localização boa, perto de shoppings, perto de centros comerciais, de hospitais, esse tipo de coisa, é claro que esses imóveis vão ter uma valorização maior do que aqueles que moram em zonas mais afastadas. Por exemplo, a gente tem aqui, apesar de que a nossa cidade, o nosso centro não é mais tão forte economicamente, mas quanto mais próximos, na maioria das cidades, mais próximos do centro financeiro da cidade, maior tendem a ser os preços dos imóveis. Então, existe essa componente, que é uma componente geográfica, que vai influenciar no nosso conjunto, nas informações que a gente vai obter, tá? Então, então assim, o que eu quero dizer é que a amostra aleatória, nesse caso, ela não é indicada quando eu tenho uma população
muito heterogênea, tá? Quando eu tenho uma amostra mais homogênea, aí você pode muito bem usar o- uma amostra aleatória assim. Acho que aqui deu. Tá, mas sumiu a maioria dos pontos. Você pode muito bem usar uma amostra aleatória simples que não vai ter nenhum problema. Mas quando eu tenho heterogeneidade, nesse caso a heterogeneidade é causada pela localização, por uma região, então acaba tendo essas influências, tá? E quando a gente detecta que tem essa heterogeneidade no conjunto de dados na nossa população, o que que a gente faz? A gente não vai usar a amostra aleatória simples, ou seja, a gente não vai fazer esse sorteio aleatório, onde todo mundo vai ter a mesma probabilidade. Qual é o ideal? É eu segmentar a minha população. Então, aqui no nosso exemplo, eu vou segmentar a cidade de Manaus. Então, eu posso deixar uma região mais periférica, tá? Pegar, sei lá, daqui do Tarumã até passando pela norte, zona leste, até essa parte aqui. Não, aqui já é distrito industrial. Mas pegar aqui zona norte, zona leste e eu não sei que região é essa aqui. É a oeste, né? Noroeste aqui, o- do Tarumã e tudo mais. Eu vou deixar essas regiões como sendo regiões mais periféricas, que a densidade, né, de empresas de grande porte ou de médio porte são menores. Eu vou criar aqui uma zona. Então, deixa eu desenhar aqui. Então, vou criar essa zona aqui, ó, que vai pegar aqui essa zona centro-oeste. Acho que fez errado. Aqui a zona norte, a parte da leste, mas sem pegar o distrito um e o distrito 2, tá? Então, tudo que está aqui em cima é uma zona que eu vou chamar de periférica, e aí vai ser onde tem comércios menores e tudo mais. Vai ter por aqui? Vai, tá? Mas a gente vai desconsiderar porque senão a gente vai ficar particionando muito isso. Aí eu vou escolher aqui, sei lá, a região de grandes empresas, então vou pegar aqui o distrito um e o distrito 2, tá? Que vai ser essa parte toda aqui. E eu vou pegar uma parte mais central da cidade, que tem ali negócios mais diversos, né? Como clínicas, consultórios, escritórios, hospitais. A maioria dos shoppings vão estar aqui, tudo mais. Então, vou criar essa outra zona aqui. Essa aqui eu até posso deixar aqui de amarelo também, fazendo parte dessa aqui. E aí, é claro, vou ter uma região do centro de Manaus, que vai ser uma região que eu tenho mais comércio varejista, esse tipo de coisa, tá? Bom, então eu dividi a cidade em zonas que eu acho interessante de olhá-las, as informações separadas. Então vou olhar aqui, ao invés de selecionar aleatoriamente as minhas observações, eu vou usar uma metodologia diferente. Eu vou pesquisar, algumas informações vão ser obrigatórias serem dessa desse conjunto amarelo aqui, então vou ter informações daqui, daqui. Aí sim eu posso usar uma forma aleatória de coletar os dados, tá? Porque aqui, nessa região amarela, é, as empresas, meus possíveis clientes, eles vão ser mais homogêneos, tá?
Aqui no caso das empresas do PIN, então eles também vão ser mais homogêneos porque são empresas de médio e grande porte, né, de alto faturamento. Tem os portos aqui também, estaleiros, né? E eu vou coletar essas informações aqui. Vou coletar informações aqui do centro financeiro da cidade e vou coletar informações aqui também do centro varejista da cidade. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo a minha população em subpopulações. Essas subpopulações, que são essa amarela, essa vermelha, essa azul e essa roxa, elas são chamadas de estratos. Tá? Significa que cada extrato ele é muito distinto um do outro, mas dentro dele ele é homogêneo. Então, assim, a ideia dos estratos é eu deixar o máximo da minha população homogênea dentro do extrato, mesmo que exista um fator de heterogeneidade. E esse fator de heterogeneidade vai estar sendo controlado por essa estratificação. Então, no caso aqui, eu estou controlando, né, a região, a localização, através desses estratos. E aí eu estou observando o conjunto de dados, né, vou observar informações de tal forma que seja proporcional ao tamanho de cada um desses estratos. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho nessa faixa aqui amarela, tenho 50% das empresas de Manaus. Aqui eu tenho 10%. Aqui eu tenho 30%. E aqui eu tenho. É, é exemplo, tá, pessoal? Nada disso é verdadeiro. Então, digamos que eu tenho assim, né? 50% dos CNPJs cadastrados na cidade, eles estão nessa, nesse extrato amarelo, 30% no extrato vermelho, 10% no extrato azul e mais 10% nesse extrato lilás aqui, roxo, sei lá. Então, se eu vou coletar 1.000 informações, tenho dinheiro para fazer uma amostra de tamanho 1.000. O que que eu vou fazer? Eu vou particionar esse 1.000 conforme a proporção do tamanho de cada extrato. Se eu tenho aqui 50% das minhas empresas no extrato amarelo, das 1.000 eu vou selecionar, vou chamar aqui de N1, né, do extrato 1, ele vai ter um tamanho de 500. Esse aqui vai ser o meu N2, né, meu extrato número 2, e vai ter 100 observações, porque é 10% de 1.000. E aqui eu vou ter um N3, que é o tamanho da amostra no extrato 3, que é o vermelho. 30% de 1.000 é 300. E esse último aqui eu vou ter um N4, que também vai ser de tamanho 100. Então, assim, com essa metodologia, eu consigo obter informações de todos os meus extratos, ou seja, as informações levando em consideração o efeito da localização geográfica, ou seja, levando em consideração o efeito do fator externo, e isso proporcionalmente ao tamanho da minha população. Então, isso daqui é chamado de, cadê? Amostragem proporcional estratificada. Tá? É quando a gente divide a população em subpopulações, que são chamados de estratos, tá? E eu uso essa metodologia para diminuir o efeito dos fatores externos, né? Os fatores que geram heterogeneidade. Então, esse particionamento que vai criar esses estratos vai fazer com que os estratos vão continuar sendo diferentes entre si, ou seja, vão continuar sendo heterogêneos, mas dentro dos estratos eu tenho os dados mais homogêneos possíveis.
Ah, professor, mas eu tenho dentro do extrato amarelo, eu tenho indústrias aqui. Eu tenho, de fato a gente tem, tá? Mas é claro que você não vai conseguir estratificar, principalmente em regiões geográficas, a coisa perfeitamente, tá? O que eu estou levando em consideração é que a maioria dos PJs aqui são MEIs, são MEs, são EPPs, são empresas de pequeno porte. Aqui é mais provável que sejam indústrias, porque a densidade de indústrias aqui é maior. Então eu tenho aqui empresas que vão de médio porte até grande porte. Aqui eu já sei que a maioria são empresas de EPP, digamos assim, ou de médio porte. Pode ter de pequeno, pode ter MEI, pode ter indústria, pode. Pode ter empresas de grande porte, pode. Mas a densidade vai ser menor do que, por exemplo, nesses outros estratos, tá? Essa é a ideia da estratificação. Você não vai conseguir um extrato perfeito, mas o mais aproximado do que seria a homogeneidade dentro dos estratos é o ideal, tá? E para a gente finalizar, vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso? Esse assunto ele não é muito trivial. Então, o último dos métodos, desses três são os principais, tá? Existem muitos outros relacionados à amostragem probabilística. Esse terceiro e último que a gente vai ver é a amostragem sistemática, que para mim é o onde vocês vão se encaixar. Até onde eu vi, eu nunca vi o trabalho do contador, né, de quem estuda contabilidade, precisar fazer essas coisas aqui, né, esses planos amostrais e tudo mais. Não. Geralmente você já tem todas as informações que você precisa dentro de um sistema, seja em arquivos digitais ou em arquivos físicos, mas você tem algo sistemático das suas informações. Mesmo que você tenha ali uma gaveta cheia de nota fiscal para você folhear, mas aquilo ali está organizado de alguma forma, né? Você não precisa fazer nenhum método de observação. Você já tem a informação ali sistematizada, né? Na maioria das vezes, você vai encontrar isso dentro de sistemas eletrônicos, né? Então você vai ter essa sistematização digital. Ou no máximo, no pior dos casos, vocês vão ter isso dentro de arquivos guardados, né? E vão ter essas informações. Mas o que mais vai ocorrer aqui para vocês é essa amostragem sistemática, que vocês vão trabalhar com os dados que já estão, né, em um sistema de referência, e lá vocês podem fazer amostragens de acordo com o que vocês acharem mais interessante. Por exemplo, vou pegar aqui uma amostragem dos últimos 12 meses para saber como está algumas informações sobre a empresa, tá? Eu poderia pegar dos últimos 24, 36 meses? Poderia. Mas dos 12 últimos meses, para mim, são os que mais vão impactar nos próximos meses do que há 2 anos, 3 anos atrás. Tá? Então, você olha, né, ali, você está usando um olhar crítico para escolher essa amostragem. Tá? E esse olhar crítico que eu estou falando aqui para vocês é uma metodologia não probabilística, que tem muitas, tá? Mas as, a, a que mais vocês vão encontrar na vivência profissional de vocês é essas duas, que é a ESMO, né? Que você tenta ser o mais aleatório possível, mas você não está usando nenhum método de escolha aleatória, tá? Por exemplo, vou fazer aqui o balanço da empresa, vou pegar os últimos 12 meses, eu quero ver como está a questão contábil da minha empresa em relação ao fornecedor tal, a um grupo de fornecedores. Então,
Ah, não quero pegar todos os fornecedores porque são muitos. Vou escolher aqui os principais, vou tentar pegar aleatoriamente grandes fornecedores, pequenos fornecedores, para eu ter uma ideia da, da saúde contábil da empresa. Então aí você está usando, mesmo que de forma é, não sistematizada, né? Você não está utilizando nenhum método de sorteio, mas você está procurando ser o mais aleatório possível, sem criar um viés, né, nessa escolha pelas amostras, tá? E a última, que é a por julgamento, é aquela que você trabalha com os dados que estão acessíveis. Então, você vai fazer um balanço do último mês, né? Então, mas é, faltou aqui informações de um determinado fornecedor. Ah, teve um pedido que saiu que deu um problema na Cefaz e a gente não tem as notas fiscais ainda, alguma coisa do tipo. Então você vai trabalhar com aquilo que está disponível para você e vai obter suas estimativas, suas estatísticas e tirar suas informações, tá bom? Então, o combo aqui que eu acho que vocês mais vão usar vai ser esse daqui, ó. Uma amostragem sistemática, porque vocês vão usar um- uma base digital, né? Um sistema digital, um sistema de referências aqui, e vocês vão, é, dentro dele, é, decidir por um desses dois, ou trabalhar com o que tem, ou tentar criar uma metodologia aí, que vocês julgam mais interessante, tá bom? É, então aqui eu encerro a nossa aula, essa primeira parte sobre os conceitos fundamentais da estatística. Próxima aula a gente vê, né, como determinar tamanhos de amostra, esse tipo de coisa. E aí a gente passa para análise de dados. Então, vou interromper aqui a gravação.